Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, Michael Richard Heiner. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 9, de 3 de abril de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Solicitar, senhor presidente, inclusão em mesa na certidão liberatória 90.77913. Está registrado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 266-63912, 248-62212, 742-19011, 237-0913, 1632013, 30-96913, 838-314-12, 4388-80-12, 2540-6411, 5560-41-12, 6579-47-10, 5625-311, 729-856-11, 40-620-13, 49-31-58-11, 46-7677-12, 6939-6012, 1402-24-12, 852-848-12, 862-991-12, 862-991-12, 361-177-10, 96209-12, 763209-12 e 28-271-13. Está devidamente registrado. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Para anunciar sobrestamentos, todos os processos na diretoria jurídica, autos 832-16212, 797-01412, 413-9611, 954-5913, 139-45512, 544-5012, 350-01211, 500-40511, 532-04512, 662-12610, 9652712, 8715312, 8363812, 627895512, 100-55912, 357-25411, 314-72511, 352-61911 e 137-29012. Está anotado. Palavra livre para o relato da pauta. Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes dessa 2ª Câmara. Inicio com o processo feito hoje, inclusão em mesa, uma certidão liberatória, número 90779-13. A entidade é Fraternitas de Piraquara e o interessado é Walter Cristófoli. As manifestações da Diretoria de Análise de Transferências, Diretoria de Execuções, Diretoria Jurídica e Ministério Público são uniformes e favoráveis, e a proposta de voto é pelo deferimento do pedido de certidão liberatória. Está em discussão. Está aprovado. Quanto à pauta, eu inicio com prestação de conta municipal, processo 136-270-09, município de Lupionópolis. Uma prestação de contas, exercício financeiro de 2008. A DCM, após o contraditório, concluiu pela irregularidade em função da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Sugeriu a aplicação de multa, ressaltou que o limite para alterações orçamentárias autorizadas na LOA é de 20% e que a municipalidade utilizou o percentual de 31,62%. O Ministério Público acompanhou a diretoria
E, neste caso, e excepcionalmente fundado no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que nos exercícios posteriores, 2009, 2010 e 2011, esse limite foi respeitado, que não ficou caracterizado dano ao erário ou a ato, programas ou gestão, que em alguns municípios do Paraná o percentual autorizado pela LOA para alterações instrumentais, à época, chegava a 50%. E que, em situações similares, assim se posicionou essa Casa, citando diversos acordos, 193/09, 2.476/10 e 39/11 do Tribunal Pleno. Entendo que o excesso cometido pode ser objeto de ressalva, já que, embora relevante, não seria suficiente para macular a gestão de todo o exercício. Deixo, consequentemente, de aplicar a multa sugerida. E a proposta de voto, senhor presidente, é no sentido de que se emita parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor José Carlos Tibério, determinando ao atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Auditoria, processo 366-336/05, município da Lapa. É um relatório de auditoria realizado por técnicos da Coordenadoria de Apoio Técnico para a verificação dos procedimentos e processos relativos à execução de obras e serviços de engenharia de acordo com a Instrução Técnica 23/2004 e o atendimento ao plano de auditoria do exercício de 2005. Foram selecionadas 8 obras, iniciadas entre 2002 e 2004. Os técnicos encontraram diversas irregularidades, destacando entre elas pagamentos tidos como irregulares, considerando a falta de boletins de medições, de comprovantes de pagamentos, de empenho e dos termos de recebimento provisório e definitivo das obras. Recomendaram o encaminhamento do relatório ao prefeito do exercício auditado, senhor Miguel Lourenço Orning Batista, para apresentar seu contraditório, entretanto, este não se manifestou. A diretoria jurídica, no primeiro momento, manifestou-se por nova citação do prefeito e também do ex-prefeito Paulo César Fiates Furiati, mas apenas o prefeito se manifestou. A Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura informou que algumas das irregularidades foram sanadas, permanecendo outras sem atendimento. Ressaltou que as irregularidades apontadas não são de origem formal, sem dano ao erário, exceto pela falta de comprovações de notas fiscais, contendo a descrição dos serviços executados referente à construção de cancha poliesportiva São Bento, embora tenha ocorrido a execução da obra. Por fim, a equipe da auditoria fez recomendações. A diretoria jurídica, novamente, ressaltou que, da constatação de prejuízo somente de ordem formal e não material, caberia a aplicação de multa administrativa, mas que o relatório data de dezembro de 2005, antes da lei orgânica desse tribunal. Ao final, concorda com as conclusões da equipe de auditoria e opina pela aprovação do relatório com as recomendações feitas. O Ministério Público, considerando os apontamentos, opina pela aprovação do relatório com as recomendações, incluindo o encaminhamento à Câmara Municipal para que garanta e dê efetiva aplicação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente, observe que as contas do Executivo da Lapa, exercício 2004, relativo à maioria das obras auditadas, em número de 6, já foram apreciadas por essas casas, conforme Acordo 506/2008 da Segunda Câmara, e receberam a recomendação de aprovação com ressalva. Como se pode observar, a maioria das irregularidades presentes praticamente em todas as obras dizem respeito a questões relacionadas aos recolhimentos do INSS e do Fundo de Garantia. Outras configuram desobediência à Lei de Licitações e à Lei 4.320 de 64. Entretanto, os técnicos, em sua última avaliação, não quantificaram danos ao erário ou a responsabilização de qualquer autoridade. Recomendo o encaminhamento do relatório à DCM para conhecimento e à Prefeitura da Lapa para que os envolvidos possam ter ciência dos fatos relatados e para melhoria no que diz respeito ao controle interno do município. Ressalto ainda que todas as obras foram concluídas.
Neste caso, não é possível a aplicação de penalidade em razão dos fatos terem ocorrido antes da entrada em vigor da nossa lei orgânica. Assim, senhor presidente, o voto é nos seguintes termos. Primeiro, pela aprovação do presente relatório de auditoria, com todas as recomendações feitas. Segundo, que seja realizado pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura o devido monitoramento do cumprimento das recomendações. Terceiro, pela expedição de ofícios ao INSS para verificação dos recolhimentos previdenciários e ao Ministério do Trabalho para avaliação quanto ao adimplemento dos encargos trabalhistas relativos às obras. É o voto. Está em discussão? Aprovado. O seguinte, o relatório de inspeção, 359-865/09, município de Matinhos, o interessado é Davi Goldstein e outros. Inspeção realizada pela Diretoria de Contas Municipais, em cumprimento ao Plano Anual de Inspeções, referido ao exercício de 2009, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2009 a 30 de junho de 2009. Após a contraditória, a DCM informou que restaram mantidas algumas irregularidades das disponibilidades bancárias, dados locais inconsistentes, com informações encaminhadas por meio do SIM-AM e no quadro de pessoal comissionado. Os cargos comissionados de controle interno não justificam o seu preenchimento, não sendo possível o de assessor jurídico ser comissionado para atender o poder como um todo, segundo prevê o pré-julgado 6. Em decorrência das irregularidades, a unidade sugeriu a aplicação de multa ao prefeito e ordenador das despesas, senhor Eduardo Antônio Dalmora. Sugeriu a aplicação de multa, pois a remessa via internet do SIM-AM foi realizada fora do prazo fixado pela Instrução Normativa 28/2008. O Ministério Público manifestou-se pela aprovação do relatório, com a sua conversão em tomada de contas extraordinária e imputação das penalidades sugeridas pela unidade técnica após prévia e oportuna inclusão do gestor, do contador e do responsável pelo controle interno no polo passivo. O relatório provido pela DCM perfez escopo definido e encontrou inconsistências que redundaram na configuração de irregularidades. Assim, senhor presidente, o voto é pela aprovação do relatório e com conversão de tomada de contas extraordinária, com a inclusão do gestor, do contador e do responsável pelo controle interno no polo passivo, como sugerido pelo Ministério Público. Deixe de aplicar as penalidades sugeridas, pois entende que isso pode ser feito em época oportuna no procedimento de tomadas de contas extraordinárias. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Conselheiro Ivan Bonilha. Não há, pelo que entendi, adoção do parecer do Ministério Público. O Ministério Público propõe o quê, conselheiro Bonilha? Me parece que o Ministério Público propõe a adoção de algumas penalidades. Sim, segundo conselheiro, o relato. nos termos da instrução. Exatamente. Tomada de contas e algumas pessoas que devem fazer parte do polo passivo. Da tomada de contas? Conversão, tomada de contas. Então Vossa Excelência então concorda até com o... Exato. Senhor presidente, o parecer do falar, Ministério você. Público é acompanhando a instrução, né? Conforme relatou o conselheiro Caio. E Vossa Excelência entende que o conselheiro Caio acatou o seu... O parecer não é meu, no processo. Não, mas Vossa Excelência aqui, como representante do Ministério Público... Se eu fosse para me pronunciar no mérito, eu acho que eu teria que pedir uma nova audiência para, eventualmente, dúvidas que o senhor eventualmente tenha, para o procurador do processo se pronunciar. Né? Tá bom. Está satisfeito, conselheiro Bonilha? Então eu vou pedir vistas, conselheiro Caio Márcio, se Vossa Excelência não se opuser. Não. Prosseguindo, eu tenho prestação de conta anual. O processo é 221-17411, Câmara de Santa Terezinha de Itaipu. Prestação de contas e exercício financeiro 2010. A Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares, ressalvando o recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos, uma vez que houve a devolução dos valores recebidos a maior. O Ministério Público opina pela regularidade com ressalva.
entendo que a ressalva pode ser retirada com base na súmula 08 desta Corte, uma vez que a impropriedade apontada foi sanada, devolução de valores, antes da decisão de primeiro grau. Assim, a proposta de voto é pela regularidade das contas do senhor Antônio da Silva. Em discussão. Aprovado. 221-26311, Câmara de São Manuel do Paraná. Prestação de contas e exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais, considerando que o responsável não se manifestou quando oportunizado o contraditório, concluiu que as contas estão irregulares, pois os valores do ativo ou passivo financeiro e permanente do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não confere. Sugeriu a aplicação de multa e fez recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a instrução. E a proposta de voto acompanha as manifestações pela irregularidade das contas do senhor Pedro Rocatelli, imputando ao gestor a aplicação da multa administrativa com as recomendações feitas pela diretoria. Voto. Está em discussão. Aprovado. Seguinte é 223-525-11, Câmara de Ramilândia. Prestação de contas, exercício financeiro de 2010. Aliás, não consta aqui, provavelmente seja 2010. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise dos contraditórios, concluiu que as contas estão irregulares em razão da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, sugerindo a aplicação de multa. Ressaltou que o limite ultrapassado foi de 0,71%. O Ministério Público acompanhou o órgão instrutivo. Excepcionalmente nesse caso, considerando a irrelevância do percentual excedido, que foi 0,71%, em comparação com os limites e a execução orçamentária, bem como considerando situações similares da Casa, acordos 5/11, 674/08, 1092/11, 3592/10 da segunda Câmara e os acordos 1.427/07, 968/08 da primeira Câmara e acordo 23 do Tribunal Pleno. Fundado no princípio da razoabilidade, entendo que o excesso cometido pode ser objeto de ressalva, deixando de aplicar, consequentemente, a multa sugerida. Assim, eu voto pela regularidade, com ressalva das contas do senhor Orlando de Oliveira, determinando o atual gestor do Legislativo a que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. É voto. Está em discussão. Aprovado. 163-228-12, Câmara de Reserva do Iguaçu. Prestação de contas do exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares e faz recomendação ao município. O Ministério Público opina pela regularidade. A proposta de voto é pela regularidade das contas do senhor Newton Verde Pereira, com a recomendação feita pela diretoria. Voto. Está em discussão. Aprovado. 193-143-12, Instituto de Previdência e Assistência de Marialva. Prestação de contas do exercício financeiro 2011. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares, ressalvando que não foi encaminhado o relatório do controle interno e ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 65/2011 e o saldo contábil da provisão matemática previdenciária é divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Considerou a diretoria que o interessado apresentou um novo relatório de controle interno e efetivou, no exercício de 2012, a contabilização da provisão matemática previdenciária. O Ministério Público acompanha a diretoria, entendo que as ressalvas indicadas podem ser retiradas, levando em conta a súmula 08 desta Corte, pois tanto a juntada do relatório de controle interno questionado quanto a regulação do saldo contábil da provisão matemática previdenciária cederam antes da decisão de primeiro grau. Assim, eu voto pela regularidade das contas do senhor Marcos Roberto de Castro, presidente da entidade. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o 200.719/12, Águas de Sarandi, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares, ressalvando que o relatório do controle interno possui indicação de ressalva. A unidade técnica acatou e manteve as ressalvas daquele relatório, pois no contraditório o interessado apresentou suas justificativas, mas o controlador interno não se manifestou. O Ministério Público acompanhou o posicionamento da diretoria. E eu acompanho as manifestações uniformes e voto pela regularidade, com ressalva das contas do senhor Valdir da Silva, superintendente da entidade, com determinação ao atual gestor que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. Voto. Está em discussão. Aprovado.
Prestação de contas municipal, processo 160.361/11, município de Manuel Ribas. Uma prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais, após análise do contraditório, concluiu que as contas estão irregulares pela falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, notificado entre maio de 2000 e julho de 2009, sugerindo a aplicação de multa, e pelo recebimento de remuneração acima do valor devido pelo prefeito e vice-prefeito, sugerindo a aplicação de multa e de multa proporcional ao dano, ressaltou a diretoria que os interessados juntaram documentos atestando o recolhimento dos valores apontados, mas que mantém a regularidade, uma vez que tais valores não foram devidamente corrigidos. Fez ainda a recomendação ao município. O Ministério Público acompanhou a proposta da Diretoria de Contas Municipal e acrescentou a remessa de cópias ao Ministério Público Estadual. A Diretoria de Execuções elaborou cálculo da atualização monetária sobre os valores já devolvidos pelo prefeito e pelo vice e indicou que restam ainda os valores a serem devolvidos de R$ 357 pelo senhor prefeito e R$ 113 pelo senhor vice-prefeito. Permito-me discordar do posicionamento adotado pela instrução quanto ao item recebimento, acima do valor devido pelos agentes políticos. Observe que, apesar de não estarem devidamente corrigidos, os valores foram ressarcidos assim que os envolvidos tiverem ciência do fato. O aviso de recebimento, referente ao ofício de contraditório, foi assinado em 12 de dezembro de 2011 e a devolução ocorreu em 6 de janeiro de 2012. Segundo comprovantes de depósitos juntados pelo prefeito, senhor Valentim Darcim, a quantia de R$ 3.626,87 e do vice-prefeito, senhor Pedro Estevão da Silva, de R$ 1.167,18, acima do valor que lhes era devido. Assim, e considerando a irrelevância dos valores, além de não restar comprovado dolo ou má-fé, considero a falha passível de ressalva, deixando de aplicar as multas sugeridas e a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. E a proposta de voto é no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Valentim Darcy, imputando ao gestor a aplicação de multa com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais. É o voto. Está em discussão. Aprovado. 164054/12, município de Capitão Leônidas Marques, prestação de contas exercício de 2011. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares e sugere a aplicação de multa pela entrega da prestação de contas eletrônica com atraso. Fez ainda recomendação ao município. O Ministério Público acompanha a instrução. Faz ressalva contra a possibilidade de prolação de despacho saneador para aferir a existência de outros expedientes em trâmite que possam ter repercussão no exercício. Sobre o ponto levantado pelo procurador, embora sejam reconhecidamente relevantes, vale lembrar que se constitui em procedimentos de análise que podem tramitar independentemente da prestação das contas pelos elementos próprios neles apontados e cujo desfecho não tem conexão obrigatória com o presente. Assim, eu voto no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Cláudio Miro Quadri, imputando ao gestor multa administrativa em razão da desobediência ao prazo regulamentar para a entrega do 6º bimestre do SIM-AM, com as recomendações feitas pelas DCM. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. 170.038.12, município de Reserva do Iguaçu, prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Acompanha as manifestações favoráveis e uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, também opina pela regularidade das contas. E a proposta de voto é no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Sebastião Almir Caldas de Campos. Está em discussão, está aprovado. 173.177.12, município de Rio Bonito do Iguaçu, prestando contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão regulares. Fez recomendações ao município. Ministério Público, preliminarmente, considerando que, ao realizar consulta prévia ao sistema SIM-AP, observou que não há no quadro de cargo o cargo de procurador jurídico. Opinou pela intimação do município para que apresentasse sua justificativa. O responsável se manifestou. A unidade técnica reiterou suas conclusões no sentido de que as contas estão regulares com as recomendações feitas. O Ministério Público opinou pela regularidade com ressalva das contas, devendo ser determinada a anotação do fato junto à DCM. Alinhado ao posicionamento adotado pelo Ministério Público, entendo que, excepcionalmente,
a desatenção ao prejudicado 6 deste tribunal pode ser objeto de ressalva. Assim, voto no sentido de que se emita parecer prévio propondo a regularidade com ressalva das contas do senhor César Augusto Bovino, com a recomendação feita pela Diretoria de Contas Municipais e determinando a anotação junto ao DCM referente à adequação do município aos termos do prejudicado 6 para análise específica por ocasião do exame das contas do exercício financeiro de 2012, bem como ao atual prefeito que tome providências, evitando evitar a reincidência da ressalva apontada. Está em discussão. Está aprovado. 175-013-12, município de Cantagalo. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares, ressalvando que o relatório do controle interno possui indicação de ressalva e a falta de aporte para o regime próprio da Previdência Social. O Ministério Público acompanha a unidade técnica. Com base nas manifestações uniformes, voto no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Pedro Clarismundo Borelli. É o voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é 191-779-12, município de Realeza. Prestação de contas do exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais, após a análise do contraditório e subsidiada pelo exame feito pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, concluiu que as contas estão regulares, com ressalva, em função do item existência de obras paralisadas em 2011. Fez ainda recomendações ao município. Segundo a SEA, foi apreciado o termo de recebimento da obra emitido pela Prefeitura, que indica a conclusão da edificação, mas alguns serviços, especificamente o plantio da vegetação e a instalação de grades, ainda não foram finalizados e que estes não interferem diretamente na utilização do prédio, concluindo a SEA pela conversão do item em ressalva. O Ministério Público acompanha o julgamento pela regularidade com ressalva e faz recomendações. E a proposta de voto é no sentido de que se emita parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Eduardo André Gaí Vesque, determinando o atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipal. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, é que constava na pauta, agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, pelo relato brilhante de uma longa pauta. Bastante. E concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro muito aguardado em Londrina, neste início de semana, Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa Câmara, o primeiro processo que tenho na pauta para esse 10 de abril, data de aniversário de falecimento de Emiliano Zapata, que entre muitas frases interessantes tem uma: antes morrer em pé do que viver de joelhos. Processo 143979/12, interessado Jovanir Antônio Lopes, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Tibagi. É uma prestação de contas do exercício financeiro 2011. O orçamento para esse exercício foi estimado em R$5.775.000, de acordo com a lei orçamentária. A DCM instruiu e apontou como restrição capaz de ensejar a irregularidade das contas, além da aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º, a ocorrência de divergência entre o saldo contábil de provisão previdenciária e o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial. Além disso, a DCM também sugeriu, ou recomendou, em razão da discrepância entre a contabilidade dos valores do compensado do balanço patrimonial do SINAM. Houve o contraditório, a entidade se desvencilhou com
argumentações e documentos, e a DCM voltou a se manifestar agora, considerando regularizada a restrição apontada, e deste modo a unidade técnica, a DCM, ao se manifestar pela segunda vez, manifestou pela regularidade das contas, recomendando, no entanto, a entidade que, para o exercício seguinte, promova a devida adequação do seu sistema contábil ao que exige e pede o sistema SINHA-M. O Ministério Público também corroborou o opinativo da DCM, sem prejuízo da recomendação que foi feita. De modo, senhor presidente, que a única restrição que foi apontada no primeiro momento se considerou depois sanada, e, haja vista a convergência dos pareceres, voto pela regularidade das contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Tibagi, referência ao exercício de 2011, de responsabilidade de Giovanir Antônio Lopes, determinando a expedição de recomendação à entidade para que promova a adequação do seu sistema ao que estabelece o SINHA-M, harmonizando os respectivos demonstrativos. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 18.0831/12. A prestação de contas anual do Instituto de Previdência de Esperança Nova, relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Valdeir Zafalão Marques. O Instituto com orçamento para esse período de R$330 mil. Algumas restrições foram colocadas pela DCM no encaminhamento do balanço patrimonial, com assinatura dos responsáveis, divergência entre saldo contábil e provisão previdenciária, e o valor apresentado em laudo atuarial, ao que foi oportunizado o contraditório e exercido pela entidade, e a DCM, em nova análise, considerou que os documentos foram sanatórios dos apontamentos de irregularidade, bem como afastaram a aplicação da multa administrativa. Portanto, o opinativo final da DCM foi pela regularidade, mas com a recomendação, salientando a necessidade de expedição de recomendação para que no próximo exercício também faça adequação dos sistemas com o SINHA-M. E o Ministério Público foi concorde com essa opinião e instrução da DCM. Senhor presidente, diversamente do que entende a unidade técnica, houve a regularização de documento que já deveria constar num primeiro momento, e eu tenho sido muito sistemático em reconhecer que a regularização feita durante a fase instrutória não, evidentemente, não pode conduzir à desaprovação, conduzirá à aprovação, mas deve constar essa falha num primeiro momento. E o que aconteceu nesse caso é que não houve encaminhamento do balanço patrimonial assinado pelos responsáveis, conforme determina a resolução, de modo que não posso considerar 100% da prestação de contas daquilo que deveria constar já no primeiro momento. E, portanto, nos termos da súmula 8, coloco essa ressalva, de modo que voto pela emissão do parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do Instituto de Previdência de Esperança Nova, relativo ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade de Valdeir Zafalão Marques, por não ter sido encaminhado, junto com a inicial da sua prestação de contas, o balanço patrimonial emitido pela sua contabilidade, com a respectiva publicação, como dispõe a instrução normativa 65/2011 desta Corte, determinando a expedição de recomendação para que o ente providencie no próximo exercício a famosa adequação do sistema de contabilidade com o nosso SINHA-M.
É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Está aprovado. Processo 20.0778/12, prestação de contas anual do Fundo de Previdência Municipal de Ourizona. Exercício 2011, a responsabilidade é da senhora Silene Maria Buzinaro da Costa. O orçamento para Ourizona foi estabelecido em R$525 mil. Após apontamentos da DCM e contraditório que não foi exercido pela entidade, a DCM, em análise conclusiva, manteve o seu opinativo inicial pela irregularidade das contas, que lista as seguintes irregularidades. Não foi juntado ao processo cópia do balanço patrimonial assinado pelos responsáveis, valores do ativo e passivo do balanço patrimonial não conferem, valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SINAEM e contabilidade não conferem, divergências superiores a 10 salários mínimos, haja vista a quantidade dos recursos, 525 mil, 10 salários mínimos, nada, quantidade nada desprezível. Além de ressalva no que se refere à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Além de recomendações que ocorrem em outras prestações de contas, divergência do ativo e passivo do balanço patrimonial e valores do compensado do balanço patrimonial e da contabilidade. O parecer do Ministério Público, com base neste expediente da diretoria, também opina pela irregularidade das contas, aplicando-se ao responsável as multas que foram indicadas na análise técnica da DCM e, evidentemente, se mantém, sobretudo, diante da inércia de contraditório do Fundo de Previdência Municipal de Ourizona. Sendo assim, haja vista o exposto, com base no artigo 16, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 113, voto pela irregularidade das contas do Fundo Previdenciário de Ourizona, relativo ao exercício 2011, responsabilidade da senhora Silene Maria Buzinaro da Costa, determinando a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, em razão do não encaminhamento do balanço patrimonial devidamente assinado pelos responsáveis. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 20.1073/12, prestação de contas anual de Câmara Municipal, no caso aqui Irati, exercício financeiro 2011, e o presidente, o senhor Laudelino Antônio Filipos, um orçamento de R$1.432.370. A DCM inicialmente apontou ressalva quanto ao atraso na publicação do relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010 e sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso 1º e parágrafo 1º da Lei 10.028 de 2000, que diz assim: constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. A infração prevista nesse artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. Dado concedido o contraditório, a entidade e o gestor apresentam defesa com documentos que passam a afirmar que o relatório de gestão fiscal
foi publicado no dia 28 de janeiro de 2011, no jornal Folha de Irati, dentro do prazo previsto em lei, seria 30 de janeiro. Porém, em razão de falha ocorrida, o relatório precisou ser republicado no dia 18 de fevereiro. Ocorre que, por um lapso do setor competente, foi informado ao Tribunal de Contas do Paraná a data da republicação como sendo a data da publicação do relatório. Estada novamente a se manifestar, a DCM manteve a ressalva anteriormente anotada, considerando que o anexo 7º, demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo, foi publicado somente em 18 de fevereiro. Na sequência, atendimento ao despacho, que acolheu a solicitação constante do parecer ministerial, o presidente da entidade apresentou esclarecimentos a respeito do vínculo do servidor, Gerson Domingues, ocupando o cargo de contador com a Câmara Municipal. Através de informação, a DCM atestou a existência de processo referente à admissão de pessoal, onde consta a aprovação do senhor Gerson Domingues para o cargo de contador. O MP manifestou-se pelo julgamento nos termos da instrução. É o breve relatório e, atendendo ao escopo definido na instrução 63/2011, a unidade técnica realizou análise detalhada das contas da Câmara de Irati, concluindo pela regularidade com ressalva das contas, com aplicação de multa no que foi acompanhado pelo MP, em razão do atraso na publicação do anexo 7º do relatório de gestão fiscal, demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo. De fato, as contas merecem ser julgadas regulares, com ressalva ante a constatação de que o relatório de gestão foi publicado em sua integralidade somente em 18 de fevereiro, após o prazo fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde aplicar a multa prevista no artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 10.028, pois ainda não acolhida pelo Tribunal Pleno desta Corte, merecendo assim o tema receber um debate mais aprofundado. De outro lado, pelo atraso na publicação do relatório completo de gestão fiscal, entendo cabível a multa administrativa já indicada, a qual tem acolhido em razão da prática de ato administrativo não tipificado em outro dispositivo do referido artigo, do qual resulta contrariedade ou ofensa à norma legal, independentemente da caracterização de dano ao erário. Deste modo, acolhendo a manifestação da DCM, acompanhada do MP, com fundamento no artigo 16, inciso 2º da Lei Complementar 113, voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Irati, do exercício 2011, determinando a aplicação da multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 4º, linha G, da Lei Complementar número 113/2005, ao gestor das contas, senhor Hélio de Mello, em razão do atraso na publicação do demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 17.8551, prestação de contas do prefeito do município de Esperança Nova, relativo ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Everton Barbieri. É o município com orçamento para o ano de 2011 no valor de R$ 8.959.000. A DCM analisa que o município encaminhou o balanço patrimonial devidamente assinado pelos responsáveis. Aliás, como se pode ver, uma falha recorrente, contumaz, que inviabilizou o exame de alguns itens previstos no escopo predefinido de análise. Com o contraditório, a municipalidade encaminhou o balanço devidamente assinado e publicado. Novo exame, e nesta oportunidade a DCM conclui que a apresentação do balanço patrimonial e sua respectiva publicação supre a restrição até então existente e permite aferir a compatibilidade dos dados cadastrados, opinando pela regularidade das contas, salientando ou recomendando a necessidade de se expedir advertência no que se refere às divergências verificadas entre os valores ativo e passivo, permanente, do compensado
do balanço patrimonial do SINHAEM e da contabilidade. O MP acompanha o opinativo técnico e, apenas divergindo, como já fiz em processo anterior ainda nesta pauta, que a regularização da apresentação do balanço patrimonial com assinatura dos responsáveis é condição para a aprovação irretocável das contas. Havendo regularização posterior, como estabelece a súmula 8, implica numa ressalva, ainda que sem efeitos de inviabilizar ou obstaculizar a regularidade. Então, de acordo com os pareceres, voto pela emissão do parecer prévio pela regularidade com ressalva nas contas do município de Esperança Nova, responsabilidade de Everton Barbieri, relativos ao exercício 2011, e determinando recomendação a fim de que sejam adotadas providências no sentido de adequar o sistema de contabilidade com o SINHAEM, recomendação que recheia a maioria das decisões desta Corte. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 1848-88/12, prestação de contas do município de Goiôerê, exercício 2011, responsabilidade do prefeito que vem a ser, ou foi, senhor Luiz Roberto Costa. Um exercício financeiro que monta a R$ 41.912.129,07, com instrução preliminar apontando ressalva ou restrição relativa à percepção de subsídios acima do valor devido, além de ressalva no que se refere a apontamentos constantes no relatório do controle interno. O relatório do controle interno estabeleceu os seguintes apontamentos: não cumprimento de metas contidos no plano plurianual, ineficácia de aplicação das políticas de governo, ações e programas do PPA previstos para o período que não foram executados, aplicação de recursos, entrega do objeto do contrato, funcionamento, regularidade das reuniões e parecer do Conselho sobre as contas de 2011. No que se refere aos assuntos contidos no escopo da Instrução Normativa 63, a DCM apontou também a possibilidade de aplicação de multas administrativas em razão da restrição contida no artigo 87 e no 89 da Lei Complementar, que é o atraso na entrega da prestação de contas, um atraso de 64 dias. No contraditório, o município apresentou justificativas em relação aos apontamentos do controle interno, e que se refere à restrição inicialmente apontada, esclareceu que a diferença recebida maior pelo vice-prefeito no valor de R$ 2.333 decorre do fato de que esse substituiu o prefeito durante o mês de abril de 2011, por motivo de licença para tratamento de saúde. A análise das justificativas e dos documentos fez com que a DCM afastasse a restrição inicialmente apontada, mantendo, contudo, a ressalva relativa ao que consta do relatório do controle interno, considerando que não consta da justificativa apresentada a assinatura do controlador interno, bem como a multa administrativa em virtude do atraso no encaminhamento da prestação de contas. Acolhendo o opinativo do Ministério Público, foi determinado também, através do despacho, a intimação do controlador interno responsável a fim de que se manifestasse acerca das medidas concretamente adotadas pela municipalidade no equacionamento das impropriedades assinaladas. O controlador interno se manifesta e, evidentemente, que volta para a DCM, que, diante dessa manifestação do controlador interno, confirmou a adoção de medidas por parte da administração para a correção dos problemas apontados em seu relatório anual, que fez afastar a ressalva anotada, manifestando-se ao final pela regularidade das contas, sujeitando o responsável, entretanto, à aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3º, a linha B. O MP, por fim,
manifesta-se pela manutenção da ressalva, uma vez que os esclarecimentos prestados pelo controlador vieram desacompanhados dos documentos comprobatórios e pela aplicação de multa administrativa em razão do atraso no encaminhamento da prestação de contas. Atendendo ao escopo definido na instrução normativa, a unidade técnica competente realizou análise detalhada das contas, que são do exercício 2011, manifestando-se conclusivamente pela regularidade, apenas com a aplicação de multa administrativa em razão do atraso de 64 dias no encaminhamento. O MP propôs ressalva face aos apontamentos referentes ao controle interno que já fiz referência. Sobre a restrição inicialmente apontada pela unidade técnica, restou devidamente comprovado, mediante a apresentação do termo de transmissão do cargo, que durante o exercício em análise o vice-prefeito substituiu o prefeito em período de licença por motivo de saúde, fazendo jus, portanto, à percepção dos valores mencionados na instrução. E esse, civicamente, não abriu mão desses valores a que tinha direito. Quanto à ressalva relativa ao controle interno, entendo como suficiente para afastá-la a declaração firmada pelo controlador interno, atestando que foram adotadas medidas para a correção dos problemas apontados em seu relatório anual, considerando que o responsável pelo controle interno será responsabilizado pelo conteúdo de todos os relatórios e declarações por ele emitidos. Por fim, no que se refere ao atraso na entrega da prestação de contas, não obstante a unidade técnica assim não tenha consignado, tal situação, além de ensejar a aplicação de multa administrativa, caracteriza a falha de ordem formal que importa na posição de ressalva à regularidade das contas. Deste modo, acolhendo em parte as manifestações uniformes da unidade técnica e do Ministério Público, com fundamento nos artigos 1º, inciso 1º e artigo 16, inciso 2º da Lei Complementar número 113, voto por emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Goiôerê, referentes ao exercício de 2011, em razão do atraso na prestação de contas, determinando a aplicação de multa administrativa previsto no artigo 87, inciso 3, a linha A, da Lei Complementar número 113/05, ao senhor Luiz Roberto Costa, na condição de prefeito e gestor das contas. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 20.174012, prestação de contas do prefeito de Mandaguaçu, exercício financeiro de 2011, e o chefe do Poder Executivo, responsável por essas contas, tem o nome de Ismael Ibrahim Fouani. Um orçamento para o exercício de R$20.698.650. Processo no qual a DCM, restrita aos assuntos da Instrução Normativa 63, apurou as seguintes ocorrências que poderiam ensejar a emissão de parecer prévio pela irregularidade, além da aplicação de multa. 1. Recebimento de subsídio acima do valor devido e falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração do magistério. No contraditório, o município apresentou e esclareceu que os valores de R$ 608 e R$ 200 recebidos acima do devido, respectivamente pelo prefeito e vice, no mês de abril, foram imediatamente ajustados nos meses de maio e junho, quando a aplicação dos recursos do Fundeb para o magistério anexou o parecer do Fundeb, devidamente assinado por seus membros, atestando que os servidores incluídos no cálculo da remuneração atuam nas funções de magistério e, quanto à pequena sobra de recursos, explicou que durante o mês de março foi concedido abono, elevando o percentual de recursos aplicados com remuneração do magistério para 60,25%. Salvos da degola. Em nova análise, a DCM, tendo por base as justificativas e documentos apresentados, entendeu regularizadas as restrições apontadas na instrução, opinando pela regularidade e afastamento da multa administrativa. O MP acompanha a DCM e me parece que, em relação à restrição
ficou comprovado que foram promovidos os devidos ajustes na folha de pagamento relativa aos meses de maio e junho de 2011 para fins de ressarcimento dos valores de R$ 600 e R$ 200 recebidos acima do devido, respectivamente pelo prefeito e vice. Houve uma compensação no mês posterior, não havendo se falar, portanto, em recebimento de subsídio acima do valor devido. Da mesma forma, em relação à segunda ocorrência, os valores do Fundeb, todos os servidores remunerados com recurso do Fundeb integram o magistério municipal, bem como demonstrou que houve a concessão de abono aos integrantes do magistério, elevando o percentual utilizado na remuneração para 60,25%. Então, exposto, acolho integralmente as manifestações, tanto do DCM quanto do MP, com fundamento no artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade da prestação de contas do município de Mandaguaçu, de competência de Israel Ibrahim Fouane, relativos ao exercício 2011. Relatório com o voto. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor, muito festejado ontem na cidade de Londrina, onde, em seminário realizado por este tribunal, foi quem mais usou da palavra, porém, com muito brilhantismo, foi o que mais teve destaque. Mais de 22 prefeitos o aplaudiram de pé naquela cidade, num evento que teve mais de 272 participantes. Então, eu me senti muito honrado em poder acompanhá-lo e também de aplaudi-lo naquela oportunidade. Com a palavra, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. É uma pena que eu não tenho tanta intimidade como o conselheiro Reis para poder responder à altura os comentários de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, o processo 190.950, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 190.950-10, que trata da prestação de contas dos senhores Josiel do Carmo dos Santos e José Quenol, presidentes da Câmara Municipal de Doutor Ulisses, nos períodos de 1º de janeiro a 8 de novembro de 2009 e de 9 de novembro a 31 de dezembro, respectivamente. As manifestações são uniformes pela regularidade das contas. No entanto, há a proposta de multa pelo atraso na entrega dos dados referentes ao 6º bimestre do exercício de 2009, conforme posicionamentos anteriores, inclusive referendados por esse colegiado. Eu entendo que o atraso deve ser observado nas contas de 2010, uma vez que é a obrigação que se encerra naquele exercício e não neste. Então, pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 180... É o atraso Conselheiro Bonilha. na entrega da prestação de contas de 2009. Não. Atraso na entrega dos dados referentes ao 6º bimestre do exercício de 2009, alimentação dos dados no sistema SIM-AM. Esses dados deveriam ser inseridos no sistema em até 10 de fevereiro de 2010. Ou seja, é uma obrigação que cabe ao gestor de 2010. Ou seja, no meu entendimento e no entendimento dessa Câmara, isso deve ser verificado e eventualmente considerado como causa de multa, alguma infração, em 2010, porque não é uma infração de 2009. Então, senhor presidente, a proposta pela regularidade sem multa. Está aprovado. O processo seguinte, 183.219.06, trata da prestação de contas dos senhores Norberto Martins Quental e Eliel Hernandes Roque, presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Noroeste do Paraná, localizado em Cianorte. Foram presidentes nos períodos de 1º de janeiro a 13 de janeiro de 2005 e, no restante do exercício, o segundo nome que mencionei. As manifestações são uniformes pela regularidade e também o voto. Em discussão. Aprovado. Processo 136.705/2005, prestação de contas do senhor Edneu Áureo Verdério, prefeito de Paraíso do Norte, em 2004. Após análise da documentação apresentada, as manifestações são uniformes pela regularidade
e também a proposta do relator, no sentido que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 149010, aposentadoria do senhor Wilson dos Santos de Lima, no cargo de papiloscopistas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. Diretoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do registro. O Ministério Público menciona que o Estado do Paraná não vinha observando a regra do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, uma vez que estabelecia a contribuição previdenciária de 10%, quando o mínimo deveria ser de 11% nos termos da legislação. E então eu volto a observar que esse problema já foi sanado, graças à insistência do tribunal também, com o advento da Lei Estadual 17435, publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de dezembro de 2012. Com essa observação, acolho a proposta da Diretoria Jurídica pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, senhor presidente, 166-211, eu solicito o adiamento. Está adiado. Senhor presidente, com isso está atendida a pauta. Eu tenho 2 processos ainda que se encontram em vista e concluo a minha participação, tão longa quanto muito mais longa do que a de ontem, em Londrina. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Sérgio Valadares, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhor procurador. Tenho em pauta a prestação de contas municipal, primeiro processo 49910/2005, que trata das contas do senhor José Olegário Ribeiro Lopes, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, no exercício financeiro 2004. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais, após citação do responsável, no sentido de que as contas estão irregulares em razão do item legalidade das alterações orçamentárias. No caso, a instrução indicou, a partir do primeiro exame, que a entidade teria aberto créditos adicionais que totalizaram um percentual de 31,5% da despesa autorizada, acima do limite autorizado pelo plano de aplicação anual, que seria de 30%. O responsável apresentou justificativa no sentido de que inúmeras atas de reuniões realizadas no exercício 2005 atestam que os prefeitos presentes ou seus representantes legais aprovaram expansões de despesas visando o atendimento das demandas existentes na área de saúde dos 22 municípios consorciados. Aqui faz uma demonstração dessas despesas, das datas das reuniões, das atas, e conclui no sentido de que, pelas demonstrações e pela cópia das atas, do saldo das dotações orçamentárias, comprovando que, embora houvesse autorização, as despesas não foram realizadas, uma parte, pelo menos, dela, não caracterizando irregularidade, diante também do superávit apresentado no valor de R$ 122.008, solicitou, então, o responsável que o item fosse considerado regular pelo percentual de apenas 1,5% do limite expresso na lei orçamentária anual. É essa a manifestação do responsável. A análise da Diretoria de Contas Municipais é de que, apesar das atas juntadas da declaração do responsável, as alterações orçamentárias necessitam de um documento hábil de mesma natureza de uma resolução-lei para alterações orçamentárias. A utilização de atas como meio de alterações orçamentárias e não de um documento apropriado causa um vício no aspecto de suas formalidades. Por se tratar de um consórcio intermunicipal de saúde, todas as decisões que envolvam aumento de despesas são tomadas pelo Conselho de Prefeitos da entidade, diferente do caso dos municípios. Aqui prossegue, segundo o artigo 22 da Lei 4.320/64, que regulamenta que o Poder Executivo encaminhe projetos de leis orçamentários ao Poder Legislativo, os consórcios, no uso da analogia, os atos do presidente do consórcio, sendo dessa forma o Poder Executivo, terão que ser encaminhados ao Conselho de Prefeitos, que representariam o Poder Legislativo segundo a unidade técnica.
Dessa forma, apesar do pequeno índice, os consórcios seguiram as mesmas formalidades de mudanças e alterações orçamentárias e, assim, opina pela manutenção da regularidade do item. A instrução considera um item sanado relativo a extratos bancários que comprovariam conciliações. O Ministério Público discorda da manifestação, opina pela regularidade das contas, aduzindo que o consórcio intermunicipal não abre qualquer crédito adicional, que isso seria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Alega também que a Lei 11.107 de 2005 estabelece que os recursos destinados pelos municípios serão objeto de controle por ocasião das respectivas prestações de contas municipais. Assim, descabido analisar nesse procedimento eventuais créditos adicionais abertos para serem direcionados ao consórcio, abertos, então, pelos municípios. E ainda aponta que a Resolução 28 de 2003 do Consórcio Intermunicipal de Saúde fixa o limite de 30% para abertura, não fixa o limite de 30% para abertura de créditos adicionais, mas sim, segundo o texto que transcreve, autoriza o consórcio intermunicipal a efetuar o remanejamento de dotações por meio de resolução da diretoria administrativa e não seria, então, a abertura de créditos. Então, por essas razões, manifesta-se pela regularidade das contas e a proposta que apresento segue o parecer do Ministério Público no sentido de que esse item seja afastado como fundamento de irregularidade e as contas sejam julgadas, então, plenamente regulares. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, eu tenho o processo seguinte, que trata das contas do prefeito de Guairaçá, no exercício 2007, o processo 175.280/2008. Eu, analisando esse processo para relatá-lo, eu identifiquei que, embora a instrução tenha considerado um processo de denúncia que está apenso, ela, a meu ver, não o fez de uma maneira completa. Então, eu solicito adiamento para verificar a situação e, então, poder propor ao colegiado alguma coisa em relação a esse processo. Está adiado. Tenho, na sequência, dois processos de atos de inativação, 138 de 2011 e o 304.421 de 2012. O primeiro trata de aposentadoria concedida à servidora Maria Alice Dias de Souza, ocupando de cargo de professor no Estado, e o segundo concessão de aposentadoria à servidora Nilce Lopretti, ocupando o cargo de agente de apoio, auxiliar de serviços gerais. Me parece que é o quarto processo o quarto e o quinto processo que eu trago tratando do mesmo tema e então vou relatá-los de uma forma geral. Na verdade, nesses processos que tenho trazido já e trarei, me parece, terei que trazer algumas dezenas ainda, o que se discute é a questão da ausência do valor dos proventos no ato que é publicado, no ato de concessão de aposentadoria, que, no caso, tratando-se de concessão pelo Estado do Paraná, resolução de aposentadoria. Nesses processos há uma pequena variação em relação à apresentação de justificativas ou não para a não publicação de ato contendo o valor dos proventos. Nesses dois processos que trago hoje, não houve apresentação pelo gestor responsável pela concessão do benefício de justificativas. E, ao final, com toda a discussão a respeito da matéria, nesses dois processos, a diretoria jurídica opina pela negativa de registro e aplicação de duas multas. Uma multa do artigo 87.1b da Lei Complementar, que se refere a não atendimento de diligência, e a outra música do artigo 87.3f da mesma Lei Complementar, que se refere àquela questão de
em observância de determinação dessa Corte, que no caso seria da instrução normativa que determina que deva constar no ato de concessão do benefício o valor dos proventos. Nesses dois processos, o Ministério Público de Contas discorda dessas manifestações derradeiras da diretoria jurídica, opina pelo registro do ato, considerando que a não publicação do valor dos proventos é passível de ser considerada a irregularidade formal, não sendo óbice ao registro do ato. Aqui relembro que a diretoria jurídica estabeleceu em diversos processos que seria compatível a cobrar essas instruções normativas a partir da data de vigência da Lei de Acesso a Informações. No entanto, nesse caso, em face do não atendimento às diligências, então opina pela negativa de registro. Eu vou seguir o que já apresentei em processos anteriores, no sentido de que seja dado o registro às resoluções de concessão de aposentadorias respectivas, mas que seja multado o gestor que deixou de atender à instrução normativa dessa Corte, então a aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar, conforme precedentes desse colegiado. Não. Registro e aplicação da multa. Em discussão? Aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho o último processo em pauta, é uma admissão de pessoal, 3352-15 de 2012. Uma documentação foi encaminhada pelo Serviço Social Paranacidade e as manifestações da diretoria jurídica e do Ministério Público são pelo não conhecimento do feito, em face de que a documentação se refere à contratação de servidor não, o senhor Lauro José de Paula para cargo de confiança. Então, o voto que apresento segue as manifestações uniformes pelo encerramento do feito e arquivamento. Em discussão, aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da pauta que tem em mãos, 176.566.09, Programa do Voluntariado Paranaense de Agudos do Sul. Trata-se de transferência voluntária repassada pelo município ao Provopar para a execução de vários programas, a saber, manutenção de creches, Programa Saúde da Família, Programa Saúde Bucal e Proteção à Infância. Inicialmente, a DAT foi pela irregularidade, apresentou uma série de razões, mas solicitou fosse feita uma diligência. Após a diligência, a diretoria sugere a regularidade com ressalvas e ressalvou os itens que havia apontado como possivelmente irregulares. O Ministério Público manifestou-se para que a Diretoria de Contas Municipais também falasse no processo. Houve uma ligeira desinteligência entre Ministério Público e DAT. A DAT demonstrou que vários processos exatamente no mesmo sentido foram aprovados, todos de 2008, aprovados em protocolos de 2009, relatorias de Sérgio Valadares Fonseca, Hermas Brandão, Caio Márcio e eu também. Um dos motivos seria o índice de pessoal, que teria atingido 44,19, conforme informou a Diretoria de Contas Municipais, mesmo computando esse tipo de subvenção. Também houve outra manifestação, em 2008, com os repasses ao Provopar, assim mesmo o índice atingiu 47,74,
e a DCM considerou situação normal. O Ministério Público manteve-se pela irregularidade, apresentou suas razões, inclusive porque a dirigente maior do Provopar seria esposa do prefeito e estaria caracterizado o nepotismo e haveria uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. A proposta que trago a este plenário, já com decisões anteriores deste tribunal, é pela regularidade com ressalva do Provopar de Agudos do Sul em 2008, com a aplicação da multa pelas irregularidades formais, a senhora Delacy Guerreiro de Oliveira, ordenadora de despesas, e multas cumulativas no valor de R$ 691,13 para 3 itens não atendidos formalmente, conforme determina a Resolução 3/2006 deste Tribunal de Contas, bem como a Instrução Normativa 27/2008. Utilização de múltiplas contas bancárias para o mesmo convênio, pagamento de despesas realizadas em 2008 e pagas somente em 2009, ausência de alguns registros documentais e a falta de certidão liberatória do município à época da fixação da transferência voluntária. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 386-790-10, aposentadoria concedida à senhora Carmen Valdomeri, formalizada através da Resolução 10.862, de 7 de junho de 2010, vez que a interessada está há mais de 20 anos no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. A diretoria jurídica opinou pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público pela negativa de registro, haja vista que a professora não fez concurso para ingressar no cargo. E nós estamos lembrando que a professora baseia-se na súmula 5 deste tribunal para obter o registro de sua aposentadoria. É uma lembrança também que a professora portadora de emprego público teve transformado em cargo público através da Lei 10.219/92. Por isso, eivada de boa-fé e por segurança jurídica, a proposta que trago é acompanhando a diretoria jurídica pelo registro da presente aposentadoria. Está em discussão? Está aprovado. 208.534.11, Instituto de Previdência de Adrianópolis, 2010. DCM pela irregularidade, haja vista que, mesmo após manifestação da parte, remanesceram as irregularidades, o Ministério Público também pela irregularidade, e a proposta do relator é pela irregularidade das contas do Instituto de Previdência Municipal de Adrianópolis 2010, responsabilidade de Márcia Cristina Motim Santos. Valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial e contabilidade não conferem. Valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem. Divergências superiores a 10 salários mínimos e aplicação da multa do 87.3F da Lei Orgânica deste Tribunal no valor de R$ 691,13 para cada uma das irregularidades. São 2. Em discussão, está aprovado. O protocolo 155.225.12 trata-se de prestação de contas do prefeito municipal de Bandeirantes, exercício
de 2011. Senhor presidente, Conselheiro Caio Márcio. eu solicitaria a vista, se possível, desse processo. Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Caio Márcio. Minha pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, quarta-feira, 17 de abril, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.